Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. As emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União ganharam destaque no noticiário e movimentaram os bastidores da política em Brasília nos últimos dias, após decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que determinou mais transparência e mais rastreabilidade em algumas emendas parlamentares. Na semana passada, os chefes dos três poderes da República se reuniram e chegaram a um acordo sobre a aplicação desses recursos. Como é que funcionam as emendas parlamentares para o repasse de recursos do Orçamento da União? Esse é o tema do quadro Economia Direta com o colunista Fernando Gomes. Bom dia, Fernando, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha. Fernando, explica para a gente, em primeiro lugar, o que é uma emenda orçamentária e como é que essa emenda faz o dinheiro chegar nas cidades para a realização de obras, por exemplo. Pois é, Cláudio, a emenda parlamentar ela é uma proposta de modificação que os deputados e senadores fazem para alterar uma proposta legislativa que ainda não foi aprovada na sua versão final, né? Então a emenda ela tem exatamente o sentido da palavra, que é de emendar o texto do projeto, de modificar esse texto. No caso da emenda parlamentar orçamentária, que é a que a gente está falando, não é diferente, né? A emenda orçamentária é um instrumento que o Congresso, que os parlamentares têm para participar da elaboração e da execução da proposta de orçamento anual. É por meio da emenda que os deputados podem acrescentar novas programações no orçamento para atender os pedidos das cidades, aí, dos municípios que eles representam aqui no Congresso. Lembrando que quem elabora, quem prepara a proposta orçamentária é o Poder Executivo, né, que é representado pelo Presidente da República no nível federal, pelos governadores no nível estadual e pelos prefeitos aí no nível municipal, né? Então, depois do orçamento elaborado pelo Executivo, ele é enviado para o Congresso, que é quem vai aprovar a proposta orçamentária, que depois de aprovada e sancionada se transforma aí no orçamento que vale para o ano seguinte. Só que antes de ser aprovado, o orçamento é discutido e nessa fase de discussão ele pode ser emendado, pode ser modificado. E é aí que entram as emendas parlamentares que vão modificar a proposta orçamentária que foi inicialmente encaminhada para que ela possa contemplar aí os pleitos dos parlamentares dentro de um conjunto de regras aí que existe para tratar disso. Ou seja, é por meio das emendas que os deputados e senadores podem influenciar como e onde o dinheiro público vai ser gasto. Normalmente essas emendas direcionam uma parte do orçamento para as cidades, para as bases dos parlamentares, que podem ser usadas aí nos mais diversos fins, como construção de estradas, construção de escolas, de hospitais, ou para aplicação em programas, como programas de saúde, por exemplo. Então, de uma forma geral, é isso aí, Cláudio. Fernando, e quais são os tipos de emendas que são previstos na legislação? Então, Cláudio, são 4 tipos de emendas, né? Mas a principal distinção que a gente pode fazer em relação às emendas são se elas são individuais ou coletivas e se são impositivas ou não. Indo para o caso concreto, então, para a gente explicar melhor aí para quem nos acompanha, o primeiro tipo de emenda que a gente tem são as emendas individuais, que, como o próprio nome indica, são de cada parlamentar, né? Então, cada deputado e cada senador tem direito a apresentar suas próprias emendas, obedecendo a regras aí que existem quanto ao valor das emendas e quanto à quantidade. No caso da emenda individual, o parlamentar vai indicar a localidade, ou seja, o município, né, e a atividade em que esse dinheiro vai ser usado, vai ser aplicado. E o nome dele, do parlamentar, aparece como o proponente, o parlamentar que está pedindo aquela verba, né? Em relação a valores, o total global autorizado de emendas individuais para esse ano foi de 25 bilhões de reais aí. Se você dividir esse número pelo número de parlamentares, você vai ver que cada deputado tem direito a um valor menor, de 37,9 milhões de reais para esse ano, e o senador tem direito a praticamente o dobro. São 69,6 milhões de reais para cada senador fazer as suas emendas individuais aí. E, por fim, essas emendas individuais são impositivas, né? Depois a gente vai falar um pouco melhor sobre esse conceito, mas isso quer dizer que o Executivo, quando for fazer a execução do orçamento, ele tem obrigação de aplicar, de liberar os recursos destinados
para essas emendas. Outro tipo de emenda que existe no orçamento são as emendas de comissão, né, que também, como o próprio nome indica, são emendas que são encaminhadas pelas comissões da Câmara e do Senado. Essas comissões são os colegiados temáticos aqui da Casa, né? Então você pode ter emendas das comissões de Agricultura, de Desenvolvimento Urbano, de Relações Exteriores, enfim, das várias comissões da Câmara e do Senado. Qual o valor dessas emendas, das emendas de comissão no orçamento de 2024? São 15,4 bilhões de reais que vão ser divididos aí entre as comissões da Câmara e do Senado. E você tem também as emendas de bancada, que também, conforme o nome indica, né, são destinadas aí às bancadas estaduais ou regionais da Casa, como, por exemplo, a bancada do Agro, né? O total reservado para essas emendas em 2024 foi de 8,5 bilhões de reais no total, e aí cada estado tem o direito de indicar uma parte desse montante para esse tipo de emenda. E, por fim, para fechar, você tem as emendas de relatoria ou de relator, né? O que são essas emendas de relator? São as emendas feitas pelo relator do orçamento, elas são feitas pelo deputado ou senador que foi escolhido para fazer o parecer final, o relatório final sobre a lei orçamentária. Então, esses são os 4 tipos de emenda, Cláudio, e dentro dessa divisão você tem as emendas impositivas, né, que são emendas de execução de liberação obrigatória, que são as emendas individuais e as emendas de bancada, e você tem as emendas não impositivas, que não têm a execução obrigatória. Então, esses são os 4 tipos de emenda. Agora, uma emenda que tem sido muito citada nesses debates, um tipo de emenda, são as emendas PIX. Né? Um nome, eu sei que é um nome, enfim, genérico, né? Não é o nome oficial, mas eu queria que você explicasse para a gente quais são essas emendas. A primeira coisa, como você disse para quem nos acompanha aqui, né, é que não existe formalmente essas emendas, as emendas PIX, né? Então, são 4 tipos de emendas, as emendas formais que a gente citou, as emendas individuais, de comissão e as de bancada e de relator, né? Então, esse apelido aí de emenda PIX, ele foi um nome que foi dado pela imprensa para as emendas individuais, porque elas não tinham uma transparência, elas não indicavam o ente que receberia essas emendas. Então, a imprensa chamou de emenda PIX, porque não era indicado ali o tipo de para onde o recurso seria destinado, quais seriam as indicações de cidade, e principalmente porque não eram firmados convênios, né? Como não havia os convênios firmados aí entre o órgão que recebia e o órgão que ia executar a obra, então a emenda PIX ela recebeu esse nome. Então é um nome que ele não se refere à formalidade das emendas e por isso recebeu esse nome. Fernando, a gente também precisa falar nessa disputa, porque 2 itens que foram colocados nessa disputa foi a questão da transparência e da rastreabilidade das emendas, né? Nessa discussão entre os 3 poderes, uma das exigências do Supremo Tribunal Federal foi que essa transparência e essa rastreabilidade elas estivessem mais explícitas, né? Então, assim, o que é que quer dizer na prática essa questão de transparência e de rastreabilidade, falando do caso das emendas do orçamento? O que a gente pode dizer sobre isso? Pois é, Cláudio, esses foram 2 problemas identificados aí nessas emendas, né, que a gente acabou de comentar, né, a falta de transparência e de rastreabilidade, né? O que seria essa transparência, essa rastreabilidade? Transparência é um conceito mais fácil, né, mais simples, né? Transparência são as coisas mais claras, mais precisas. Então, as emendas com transparência seriam aquelas emendas onde você tem a indicação clara para qual município, para qual órgão público o recurso está sendo destinado, e depois precisa ter um convênio, um instrumento jurídico aí do valor, do objeto do contrato, das condições de execução, das multas em caso de descumprimento, enfim, todas as regras claras de aplicação do recurso público, do recurso do orçamento. E a rastreabilidade, o que é? A rastreabilidade é você ter condições de rastrear, de buscar, de ir atrás de onde o recurso público foi aplicado, né? E você somente vai ter essa rastreabilidade se você tiver transparência, regras claras e um convênio ou outro instrumento jurídico que é feito para permitir essa rastreabilidade, para que, se for preciso, os órgãos de controle, como TCU e CGU, possam fiscalizar
fiscalizar os recursos. Então, esses dois conceitos eles estão diretamente ligados, né? E para fechar essa transparência e rastreabilidade, elas não são necessárias somente no caso das emendas individuais, não, né? Elas são necessárias em qualquer aplicação de recurso público, seja através de emendas do Legislativo ou em uma aplicação normal no Executivo, né? Então, qualquer recurso público aplicado, ele tem que estar sujeito à fiscalização e ao controle, e para isso você precisa ter transparência, ter capacidade de rastrear, de saber cada passo aí que o recurso toma no caso da realização de uma fiscalização ou de uma auditoria. É isso, Cláudio. Fernando, obrigado pelas suas explicações. A gente fala tanto de emenda aqui e às vezes o público não sabe esses detalhes que agora você esclareceu para a gente. Muito obrigado e até a semana que vem. Obrigado, Cláudio. Um abraço para você, um abraço aí para todo mundo que nos acompanha.